Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 28 do livro de Primeiras Crônicas da Bíblia Sagrada. Davi exorta os príncipes e seu filho Salomão. Primeiras Crônicas 28, 1. Então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas, que serviam o rei, e os capitães dos milhares, e os capitães das centenas, e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei, e de seus filhos, como também os eunucos e varões, e todo varão valente. Primeiras Crônicas 28, 2. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor e para os cabelos dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito preparo para edificar. Primeiras Crônicas 28, 3. Porém Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Primeiras Crônicas 28, 4. E o Senhor, Deus de Israel, escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. Primeiras Crônicas 28, 5. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Primeiras Crônicas 28, 6. E me disse: teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu o escolhi para filho e eu serei por pai. Primeiras Crônicas 28, 7. Estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até ao dia de hoje. Primeiras Crônicas 28, 8. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, para que possuais esta boa terra e a façais herdar vossos filhos depois de vós para sempre. Primeiras Crônicas 28, 9. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com o coração perfeito e com a alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Primeiras Crônicas 28, 10. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Primeiras Crônicas 28, 11. Davi dá a Salomão desenho do templo. E deu Davi a Salomão, seu filho, o risco do alpendre, com as suas casarias e as suas tesourarias e os seus cenáculos e as suas recâmaras de dentro, como também da casa do propiciatório. Primeiras Crônicas 28, 12. E também o risco de tudo quanto tinha no seu ânimo, a saber dos átrios da casa do Senhor e de todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas. Primeiras Crônicas 28, 13. E das turmas dos sacerdotes e dos levitas e de toda a obra do ministério da casa do Senhor e de todos os utensílios do ministério da casa do Senhor. Primeiras Crônicas 28, 14. O ouro deu segundo o peso do ouro para todos os utensílios de cada ministério. Também a prata por peso para todos os utensílios de prata para todos os utensílios de cada espécie de serviço. Primeiras Crônicas 28, 15. E o peso para os catiçais de ouro e suas candeias de ouro, segundo o peso de cada catiçal e as suas candeias,
também para os catiçais de prata, segundo o peso do catiçal, e as suas candeias, segundo o uso de cada catiçal. Primeiras Crônicas 28:16. Também deu ouro por peso para as mesas da propiciação, proposição, para cada mesa, como também a prata para as mesas de prata. Primeiras Crônicas 28:17. E o ouro puro para os garfos, e para as bacias, e para as escudelas, e para as taças de ouro, para cada taça seu peso, como também as taças de prata, para cada taça seu peso. Primeiras Crônicas 28:18. E para o altar do incenso, ouro purificado, por seu peso, como também o ouro para o modelo do carro, a saber, dos querubins, que haviam de estender as asas e cobrir a arca do concerto do Senhor. Primeiras Crônicas 28:19. Tudo isso, disse Davi, por escrito me deram, a entender por mandado do Senhor, a saber, todas as obras deste risco. Primeiras Crônicas 28:20. E disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te, tem bom ânimo, e faze a obra. Não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Primeiras Crônicas 28:21. E eis que aí tem as turmas dos sacerdotes e dos levitas para todo o ministério da casa do Senhor Deus, da casa de Deus. Então também contigo, para toda a obra, voluntários com sabedoria de toda espécie, para todo o ministério, como também todos os príncipes e todo o povo, para todos os teus mandados. Vejamos aqui, com relação ao capítulo 28, né? Há um comentário apenas, que se refere ao versículo 1. Diz o seguinte: a construção do templo por Salomão. Essa versão mais completa e detalhada do registro de Crônicas 22 é um encorajamento ainda maior para Salomão. Davi legitima a transferência do trono para Salomão, traçando sua linhagem desde Judá. Salomão foi escolhido para ser rei, filho de Deus, e construir do templo, mas falhou no ponto crítico, pois não obedeceu à risca os mandamentos de Deus. Os preparativos para a construção realizados por Davi são expandidos de modo a incluir os planos de Deus para o templo. Todo Israel participou do projeto de construção, oferecendo contribuições. Dracma ou Darico era uma moeda persa, assim chamada provavelmente em função do rei Dario da Pérsia. Bem, então encerramos hoje a leitura do capítulo 28 do livro de Crônicas da Bíblia Sagrada. Lendo aqui esse capítulo, nos chamou muita atenção o versículo 9, né? Diz assim: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Ô Senhor, glórias a Deus, aleluias. Muito obrigado por me escutar. Meu nome é Lúcia Marques e o meu canal, A Leitura da Bíblia. Hoje estamos a 44 dias de quarentena. Pedimos ao Senhor Deus que mande anjos para o planeta, anjos aos bilhões, aos trilhões, aos quintilhões, com espadas desembaiadas em brasa para alcançar um por um dos vírus do Covid. Que eles possam realmente destruir todos os vírus que estão na superfície do planeta. Pai, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do nosso Brasil, tem misericórdia do nosso país. Senhor,
tem misericórdia também dos profissionais de saúde que estão na linha de frente e profissões correlacionadas, né? Protege, aumenta a resistência física, psicológica, emocional, né? E que haja mais profissionais sendo contratados, mais hospitais, mais voluntários para ajudar também, né, nesse trabalho. Senhor, também pedimos que o Senhor, de uma forma sobrenatural, restitua a economia do Brasil, todo o impacto econômico que foi causado pelo vírus. Porque esse vírus, ele tem um poder de destruição tão grande, que ele, além de destruir a saúde das pessoas, levar a enfermidade e matar, destruir muitas vidas, eliminar muitas vidas em toda parte do mundo. Ele traz consigo a destruição econômica, a destruição psicológica, a destruição emocional. É preciso realmente ter muita estrutura espiritual, física, emocional, para continuar atravessando esse deserto. Os hebreus ficaram 40 anos no deserto, mas finalmente chegaram na terra prometida. E enquanto eles estavam no deserto, não faltou o alimento, não faltou o maná, não faltou água, não faltou a proteção de Deus, né? De noite existia uma coluna de fogo para clarear o acampamento, afastar os animais, né? Os escorpiões, as cobras venenosas que existem no deserto. Não há um relato sequer de que um dos hebreus tenha sido picado por uma serpente, que tenha vindo a morrer, a não ser no caso quando Deus determinou isso, né? Bem, então também não há, e de dia havia uma nuvem para proteger do sol escaldante do deserto, né? Deus cuidou de tudo enquanto eles atravessavam o deserto. Não, a roupa que eles vestiam também não se estragou. Pense o que é 40 anos, você com uma quantidade de roupas limitada, né? Que eles não possuíam tantos bens assim. E sapatos também, e tenha conseguido viver tanto tempo no deserto, pisando naquelas pedras, naquela areia quente, né? E os calçados não se estragaram, as roupas também não se estragaram. E o Senhor providenciou tudo, né? Então, nós também estamos há 44 dias atravessando o deserto. Mas nós estamos sentindo também que Deus não tem deixado faltar o maná. E as outras prioridades e necessidades básicas que nós temos. Então, que Deus nos abençoe e que aumente a nossa resistência para atravessar o deserto até o dia que for desejo do Senhor Deus. Muito obrigada por me escutar. Meu nome é Lúcia Marques, meu canal A Leitura da Bíblia. Até o próximo encontro, se o Senhor assim o permitir.